com objetos intrínsecos definidos sobre eles, que a gente pode utilizar para definir um número arbitrário de tipos de objetos intrinsecamente definidos, associados com a variedade. Só para relembrar aqui, no espaço tangente, a gente tinha visto os vetores, né, como elementos do espaço tangente, etc. e tal. E no espaço cotangente, a gente tinha visto as unformas como funcionais lineares sobre os vetores. Então, ele tinha a estrutura, em termos de álgebra linear, ele tinha estrutura no espaço dual ao espaço tangente, né? A gente procurou generalizar essa visão, né, para o espaço tangente também, né? Ou seja, se eu tivesse um vetor, eu procuraria vê-lo também como um funcional linear sobre o espaço das unformes, tá certo? Quer dizer, isso aqui é uma visão do espaço tangente como dual do espaço original, o dual do espaço cotangente, vamos dizer assim. Se eu tomar o dual desses caras, eu tenho que ter funcionais lineares sobre as unformes. Esses caras são essencialmente os vetores, né? Então a gente teve essa visão sobre o espaço tangente, sobre essa interpretação sobre os vetores, né, também, e utilizamos essa interpretação para a gente definir objetos que são funcionais multilineares, né? Então a gente definiu caras que são assim, né, que atuam sobre, por exemplo, P unformes, né, e Q, talvez, vetores, né? Esses objetos, né, a gente pôde mostrar na aula passada, né, pelo menos através de um exemplo, né, que eles são elementos do espaço produto tensorial do espaço tangente pelo espaço cotangente, onde você vê o espaço tangente como o espaço dual ao espaço cotangente, tá certo? Dentro dessa visão do espaço tangente, né? Então, uma base, por exemplo, para esse produto tensorial, né, de P, né, espaço, aí tem uma ambiguidade chata, né? Vamos chamar de R esse cara, que é melhor assim, né? Uma base para o produto tensorial de R espaços tangentes por Q, né, espaços cotangentes, podia ser uma base formada por esses vetores que estão aqui, né? M1, MR, né? DX, M1, DX, MQ. Bom? Então, esse camarada que está aqui, né, esse funcional multilinear, a gente deu argumentos, né, que sugerem que ele sempre pode ser escrito em termos dessa base de aplicações lineares que estão aqui, como coeficientes arbitrários, vamos dizer assim, coeficientes que o determinam completamente. Nesse caso você tem μ1, μr, μ1, μq. Tá certo? Esse cara aqui é o que atua em ω1, ω-r, x1, xq. Né? A base da atuação desses caras sobre essas unformes, esses vetores, está, por exemplo, exemplificado, né,
dentro disso daqui. Isso aqui, atualmente, ômega x, tá certo? A gente definir como sendo o EMI de ômega vezes o dxi de x, tá certo? O EMI de ômega, né, é o componente μ da uniforme, né, e o dxni de x vai ser o componente μ do nosso campo vetorial. Então está aqui o número exato, né, ao qual a gente vai associar, né, esse funcional bilinear, nesse exemplo. E você pode generalizar isso para essa situação que está aqui, tá certo? Quer dizer, se tem M1, MR atuando em ômega 1, ômega R, dxi1, dxik em x1, xk, isso é M1 em ômega 1, M2 em ômega 2, MR atuando em ômega R, dxi1 em x1 até dxik em xk. Tá certo? Isso tudo não números específicos. A atribuição desses números se dá de maneira linear, né? Então você tem funcionais multilineares, né, aparecendo ali, funcionando como devem funcionar, né? Esses são os tais de tensores, certo? E um comentário que a gente fez na aula passada foi de que esses tensores eles estão sempre associados a um dado ponto P da variedade, né? Então aqui nós estamos o tempo inteiro fazendo um produto tensorial, né, de espaços tangentes no ponto P, de espaços cotangentes no mesmo ponto P. Tá certo? Eu poderia fazer o espaço produto tensorial do espaço tangente no ponto P com o espaço tangente no ponto P'? Até posso, não tem por que não fazer, né? Mas vou ter que identificar com clareza que um vetor de uma das componentes desse produto tensorial associado com o espaço tangente no ponto P só pode atuar em formas que estejam também associadas com o mesmo ponto P. Tá certo? Isso é imutável, isso não tem o que fazer. Não? Eu posso exprimir um espaço tangente numa base coordenada e outro espaço tangente em outra base coordenada? Também pode. Você pode fazer isso. Só que você vai ter que exprimir isso em termos das componentes, frequentemente. E os componentes é altamente inconveniente você ficar distinguindo, ó, esse índice aqui é em relação às coordenadas tal. Esse outro índice é em relação às outras coordenadas não sei o quê, né? Então, já que não faz diferença em qual sistema de coordenadas você exprima todos no mesmo sistema de coordenadas para parar de encher o saco, né? Para não ter problema depois. Então, alguns pressupostos aqui nós vamos seguir que não são exatamente obrigatórios, mas são certamente simplificadores. O primeiro deles é que nós não vamos considerar como tensores caras associados a produtos tensoriais de espaços tangentes e cotangentes de pontos P diferentes uns dos outros. E a segunda é que nós vamos sempre imaginar que nós estamos escolhendo a mesma base para todos esses espaços tangentes e cotangentes. Tá certo? Eu tenho liberdade de escolher a base que eu quiser. Tá? Mas é muito mais conveniente escolher sempre a mesma base. Beleza. Então a gente viu que se a gente exprime essa aplicação linear aqui dessa maneira, tá certo? Então esses objetos que estão aqui, né, são obrigados a se transformar de uma forma específica, que é bem familiar para todo mundo que já ouviu falar de um tensor na vida, né? Quer dizer, num outro sistema de coordenadas, esses caras se transformam com inversas dos jacobianos para cada índice superior e jacobianos para cada índice inferior. Um para cada índice. Uma inversa de jacobiano para cada índice superior e um jacobiano para cada índice inferior. Né? Fica aquela fórmula linda de ser escrita, né? E chata, né? Também, ao mesmo tempo. Né? Daí a gente passou, deixa eu só relembrar aqui um tensor específico,
que a gente definiu a partir das componentes, né? A gente definiu esse tensor aqui, P mini, a partir das suas componentes, delta mini. E a gente verificou que essa é a delta de crônica, né? 0 se mi é diferente de ni, 1 se mi for igual a ni. E a gente verificou que as componentes desse tensor são as mesmas em todos os sistemas de coordenadas. Tá certo? Quer dizer, T barra mini é igual a T mini. É um caso particular. Né? Quer dizer, essa expressão, né, delta mini, tem um significado invariante. Tá certo? Dentro desse contexto que nós estamos trabalhando aqui. Um significado invariante. Quando você muda de sistema de coordenadas, no novo sistema de coordenadas, as componentes desse tensor são exatamente as mesmas. Né? Tá certo? Aí a gente falou sobre campos de tensores. Na verdade, a gente começou com campos de vetores, depois campos de uniformes e depois campos de tensores. Né? Nós imaginamos que, por exemplo, se eu aplicar um vetor a uma certa função da variedade nos reais, eu obtenho um número. Né? Esse número depende do ponto P aonde esse vetor está definido. Tá certo? Eu poderia ter uma regra que fizesse com que eu definisse, que eu escolhesse, em cada ponto P da variedade, eu tenho um espaço tangente, nesse espaço tangente eu escolhesse um vetor. Tá certo? Então, no ponto P eu tenho um espaço tangente em P. Eu vou lá e escolho um vetor. No ponto P' tem um espaço tangente em P'. Eu escolho outro vetor. Eu escolho. Né? Quer dizer, eu estou selecionando vetores. Se eu fizer isso de forma, né, que em cada ponto P eu pego o vetor que eu selecionei e aplico no mesmo F, e no final isso daqui é uma função da variedade nos reais que é suave, várias vezes a gente vai usar esse argumento aqui, né, essa forma de pensar, então não sei se está completamente claro para todo mundo o que eu quero dizer aqui. Né? Peraí, antes da gente escrever isso. Né? Antes de eu escrever isso. Se eu pegar um vetor e atuar num F, né, uma função da variedade nos reais, eu obtenho um número. Certo? Essa é a nossa brincadeira. Tá bom. Então, vamos supor que eu fiz isso no ponto P. Tá certo? Então, no ponto P, eu peguei um vetor, atuei numa função e obtive um número. Vamos supor que eu pegue no ponto P' e escolha um outro vetor, tá certo? E atue na mesma função. Eu vou obter um número também. Tá certo? Então, vocês percebem que, dessa maneira, eu estou fazendo uma associação entre o meu ponto P e um número real. No ponto P, qual é o número que eu vou pegar? Eu vou pegar o vetor que eu associei previamente, atuar na função f, isso vai me dar um número. No ponto P', eu vou pegar o vetor que eu selecionei previamente, atuar na função f e obter outro número. Né? Então, daqui, vamos supor, aqui eu obtenho A, aqui eu obtenho B e assim por diante. Né? O conjunto de todas as aplicações, né, desses vetores selecionados em cada ponto P, a mesma função f, me dá uma função da variedade nos reais, que pega P e associa com A, pega P', associa com B, pega P duas linhas, associa com C, assim por diante. Tá certo? Então, quando eu escrevo isso aqui, ó, xp de f para p variável, tá certo? Eu posso encarar isso que está aqui como uma função, né, da variedade nos reais. Esse objeto que está aqui, xp de f. E aí eu tenho o direito de me perguntar sobre as características dessa função no que diz respeito à suavidade, por exemplo. Essa é uma função contínua, ela é uma função diferenciável, ela é diferenciável de classe C infinito, tudo isso no contexto da definição de funções diferenciáveis
entre variedades. R é uma variedade, M é uma variedade, é uma função entre variedades. Né? Então, se eu tiver para todo f, tá certo? Para todo f que eu imaginar, para qualquer função originalmente da variedade dos reais, eu tiver uma correspondência, eu tiver uma função diferenciável, né, de classe sem infinito, de m em r, eu chamo essa atribuição de um vetor a cada ponto da variedade de campo vetorial. Certo? Isso aqui nos define se essa função, né, é suave, diferenciável de classe sem infinito, né? Então, essa escolha x, p, é chamada de campo vetorial. Então, sim, um campo vetorial é uma regra que dá um vetor para cada ponto da variedade. Não faz só isso, faz isso de maneira suave. Tá certo? Se não for suave, não é um campo vetorial. Suave é o que contém singularidade. Pode-se pensar assim, né? Mas assim, mais tecnicamente falando, suave é diferenciável de classe C infinito, ou seja, todas as suas derivadas existem e são contínuas. Né? Então isso era a questão sobre os campos vetoriais, né? E aí nós evoluímos, né, para um tipo de tensor específico, né? Um habitante desse espaço produto tensorial, TPM estrela, vezes TPM estrela, né? Que nós chamamos de métrica, né? Um habitante desse cara aqui vai agir sobre, né, vetores. E na verdade, nós estamos pedindo que esse cara seja um campo vetorial. Portanto, aonde ele vai agir? Ele vai agir sobre campos vetoriais. Certo? O G num ponto P vai ter que agir sobre X no ponto P e Y no ponto P. O G no ponto P' vai ter que agir sobre X no ponto P' e Y no ponto P'. Então, se o G é um campo vetorial, X e Y tem que ser campos vetoriais. O argumento desse tensor tem que ser campos vetoriais também. Senão a coisa não está bem definida, né? De acordo com o que a gente conversou ali. Né? Você não sabe o que é uma unforma agindo num vetor, uma unforma definida em P, agindo num vetor definido em P'. Você não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é isso. Então, esse campo vetorial a gente chama de métrica, né? E ele satisfazia duas condições, né? Essa primeira, razoavelmente universal, né? E a segunda, G de xx sempre maior ou igual a zero, e G de xx era só igual a zero se e somente se o próprio x fosse igual a zero. Né? Uma condição alternativa, né, que era essa ou essa, que estava aqui, né, é que você dizia o seguinte: suponha que G de xy, né, era igual a zero para todo x pertencente para todo campo vetorial, então y tem que ser igual a zero. Certo? B ou B'. Né? Então, esse é um campo vetorial específico, né, que a gente está colocando aí. E essas duas condições sobre esse campo vetorial, claramente são condições que podem ser impostas independente do sistema de coordenadas. Certo? Ninguém falou em coordenatização nenhuma, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Tá certo? Tudo isso é descrição intrínseca, né,
desse campo tensorial que está aparecendo aí. Um campo tensorial do tipo 0,2, né? Tá certo? Aqui você tem um tensor em geral do tipo RQ, né? Tá certo? Então aqui você não tem nenhum espaço tangente, tem dois espaços cotangentes, então é um tensor do tipo 0,2, né? E essas condições estão impostas de maneira intrínseca. Agora, se você escolher um determinado sistema de coordenadas, né, para exprimir o seu tensor métrico, né, uma métrica, como é que seria esse tensor nesse sistema de coordenadas? Né? Ele seria uma combinação linear da base do produto tensorial de dois espaços cotangentes. Né? Qual é a base desse espaço produto tensorial? É o produto tensorial, né, das bases de cada um dos espaços, porque é assim que a gente monta as bases de espaço produto tensorial. Né? É uma combinação linear, então os coeficientes dessa combinação linear a gente chama de G', certo? Em geral. Como eu disse há umas 2 ou 3 aulas atrás, né, a posição dos índices ela é bastante importante. Né? Você pode optar por ignorar a posição dos índices, se for da sua vontade. Mas você vai estar perdendo informação. Né? Quando você tem um índice em cima, né, você já sabe que o cara tem um caráter contravariante. Quando ele se transforma, né, por mudanças de coordenadas, etc., ele se transforma com o inverso do jacobiano. Quando você tem um índice embaixo, você sabe que ele tem um caráter covariante. Tá certo? Então, se você seguir, se você obedecer essa convenção, o que significa basicamente sempre lembrar que as uniformas têm índices em cima e que os vetores de base do espaço tangente têm índices embaixo, os coeficientes vão ter os índices naturalmente nos lugares certos. Tá certo? E aí, a gente já olha para esse cara aqui e fala assim, ó, esse cara aqui tem que ter transformações 2 vezes covariantes. Você tem que transformar com 2 jacobianos da sua transformação. Né? Bom, essas 2 condições, elas implicam, né, que esse conjunto de coeficientes forma uma matriz simétrica. Tá certo? Isso foi as últimas coisas que a gente viu na aula passada. Né? G' igual a G'. Né? E mais, que o determinante da matriz G', né, é diferente de 0. Ou seja, essa é uma matriz inversível. Você pode definir uma inversa para ele. Tá? Isso tudo também a gente mostrou na aula passada, né, trabalhando um pouco essa segunda relação que está aqui. Né? Aqui é um pouco mais forte. Né? Essa relação, essa condição, ela implicava não só que o determinante era diferente de 0, porque todos os autovalores dessa matriz eram diferentes de 0, como também todos os autovalores dessa matriz eram positivos definidos, ou seja, uma matriz por definição positivo definido. Tá certo? Se você usar essa condição aqui, isso é um exercício, tá certo? Você vai ver que você não consegue impor que os autovalores da matriz sejam positivos definidos. Mas você consegue sim, se essa condição é obedecida, você consegue mostrar que todos os autovalores da matriz são diferentes de 0. Portanto, que ela também possui um inverso. Tá certo? Então, se você tiver um tensor satisfazendo isso e isso, ou isso e isso, tá certo? Você já pode garantir que você está trabalhando com uma matriz simétrica e inversível. Tá certo? A matriz desses coeficientes ela é simétrica e é inversível. Tá?
se ela é inversível, vamos inverter, né? A matriz, não é isso? Então eu posso não saber exatamente quais são os coeficientes exatos dessa matriz, né? Mas eu posso sim supor que ela existe. Se ela existe, ela vai satisfazer essa regra que está aqui, ó. G alfa, né? G alfa ni igual delta ni. Essa aqui é a nossa matriz original, né? Que a gente tirou da caracterização da nossa, do nosso tensor de rank 02, tipo 02, o G', né? Esse cara aqui eu estou grafando com os índices para cima, né? Isso poderia ser um abuso de linguagem, né? Nessa altura do campeonato. Mas eu posso provar que, de fato, essa matriz ela se transforma, quando eu mudo de sistema de coordenadas, como um tensor, como as componentes de um tensor duas vezes contravariante. Tá certo? Então, se eu definir a inversa da matriz dessa maneira, utilizando o delta-min, que é um tensor invariante, a gente já mostrou isso na aula passada, então vai ficar claro que esse G alfa-ni é obrigado a ser um conjunto de coeficientes que caracteriza um tensor de TPM, tensor TPM. Tá certo? Então, esse tensor ele não pertence àquele espaço. O tensor caracterizado por esse coeficiente não pertence àquele espaço produto tensorial. Pertence a um outro espaço produto tensorial. Vamos ver isso aqui rapidinho, é bem fácil, né? Se eu pegar essa mesma relação e considerá-la transformada, isso aqui vai dar o delta, né? Mini transformado, que é o próprio delta mini. A gente já viu isso, né? E aqui, vamos supor, eu posso não saber, eu estou procurando a lei de transformação desse objeto, mas eu sei a lei de transformação desse objeto e sei a lei de transformação desse objeto aqui. Tá certo? Então isso é o suficiente para a gente conhecer a lei de transformação desse objeto a partir do que está sobrando aqui. Esse cara aqui transforma como? Ele transforma como? dx, vamos ver os índices aqui, dx rho, dx barra mi, dx sigma, dx barra alfa, olha só, dois jacobianos, tá certo? dx, dx barra, o que é o inverso do jacobiano vai ser dx barra dx, certo? E aqui eu tenho g rho sigma, isso é a lei de transformação desse pedaço aqui da coisa, vezes g bar alfa ni, né? E isso me dá delta mini, né? Agora eu posso pegar essa equação que está aqui, né? E multiplicar, aproveitando que eu tenho índices livres em cada uma dessas matrizes, eu posso multiplicar pelas inversas dessas matrizes, para tirar esses caras da jogada. Então eu posso multiplicar aqui por dx barra mi, dx, deixa eu ver aqui, esgotar o alfabeto grego, né? Gama, dx barra alfa, peraí, alfa não pode, em si, não, isso aqui também não pode. Certo? Então vamos lá. dx rho, dx barra mi, dx sigma, dx barra alfa, g rho sigma, g barra alfa ni. Agora, se eu multipliquei de um lado da equação, tem que multiplicar do outro, né? Então vai ficar dx barra mi, dx gama, delta ni, né? Esse cara aqui vira delta rho gama, né? Tá certo? Delta rho gama
vai contrair com esse cara que está aqui, e você vai ter nessa equação o seguinte: dx sigma dx barra alfa, g gama sigma, g barra alfa ni, igual a dx barra ni, dx gama. Já estou usando essa contração que está aqui, tá certo? Isso aqui é o sigma, né? Maravilha. Agora eu posso pegar e inverter esse cara que está aqui, né? Ou seja, tem um G gama sigma, né? Eu posso multiplicar pela inversa desse cara para jogar ele para o outro lado, né? Então eu vou ter o seguinte: vou multiplicar todo mundo por G delta gama. Então eu vou ficar com dx sigma dx barra alfa, G delta gama, G gama sigma, G barra alfa ni. Do outro lado eu tenho dx barra ni, dx gama, G delta gama. Tá certo? Multipliquei por G delta gama dos dois lados da história. Agora esse cara que está aqui, né, é o delta, delta sigma, né? Esse delta sigma contraído com esse cara vai me dar dx delta dx barra alfa, x barra g barra alfa ni, tá certo? E do outro lado eu tenho o dx barra ni, dx gama, g delta gama, né? Novamente, agora eu tenho um índice sobrando, né, nos jacobianos. Atenção que aqui eu não tinha, né? Olha, o sigma estava contraído com sigma e o alfa estava contraído com alfa. Tá? Então, por isso que a gente precisou fazer nessa sequência, né, esse negócio. Tá? E agora então eu posso multiplicar pelo inverso dessa matriz. Então eu multiplico por dx barra alfa, dx epsilon, dx epsilon, dx delta, dx barra alfa, g barra alfa ni. Isso vai ser, tem que multiplicar pela mesma coisa do outro lado, dx barra alfa, dx epsilon. O alfa já tem. O alfa já tem. Então não tem que fazer com... o alfa que não posso, tem que ser com delta, desculpa. Tem que ser delta aqui e tem que ser epsilon aqui. Então está certo. Epsilon, delta, está certo. Opa, isso aí. Aí dx barra ni, dx gama, g delta gama. Certo? O erro que eu cometi é que eu multipliquei com um cara com alfa, só que alfa já estava somando aqui, não podia, né? Agora aqui eu tenho dx delta, isso fica dx barra epsilon, dx barra alfa, isso aqui é um delta epsilon alfa, tá certo? Aqui eu não posso fazer mais nada, então o resultado final é g barra epsilon ni é igual a dx barra epsilon, dx delta, dx barra ni, dx gama, g delta gama, certo? Portanto, isso diz como é que o cara com índice superior, que eu defini aqui, né, nessa equação, solicitando que ele seja a inversa do G, tá certo? Esse cara, portanto, né, se esse aqui é o meu tensor invariante, esse é o delta mini, né, e esse cara são as componentes da métrica, essa sequência de passos, que não passa de multiplicar pela matriz inversa, né, o tempo todo do outro lado, índices à parte, né, a conta é uma conta bastante simples, sair multiplicando pela matriz inversa o tempo todo.
Então, explorando isso, multiplicar com a matriz inversa o tempo todo, a gente consegue isolar como é que o cara com dois índices em cima se transforma de um referencial para o outro. De um sistema de coordenadas para outro sistema de coordenadas. Né? Ele se transforma dessa maneira. E de que maneira é isso? Exatamente como as componentes de um tensor duas vezes contra a variante. Tá certo? Então, está bem claro, né? Por que essa equação aqui funciona e por que essa equação tem significado intrínseco. Né? Ela tem significado intrínseco porque esse objeto que está aqui pode ser visto como definindo um tensor duas vezes contra a variante. Que tensor é esse? Né? É o tensor inverso ao tensor métrico, que você pode chamar de G menos 1, que ele vai ser G mini Eli. Então, esse aqui é um habitante, né, do produto tensorial de dois espaços tangentes. Tá certo? Maravilha. Quando a gente tem uma métrica, né, então, a existência desse campo tensorial do tipo 0,2 me leva à existência de um campo tensorial do tipo 2,0. Né? Esse é um cara do tipo 2,0. Né? E a grande jogada aí é que eu tenho uma maneira, eu tenho um mapa para passar do espaço tangente para o espaço cotangente e vice-versa. E voltar. Tá certo? É isso que uma métrica faz. Primariamente, ela liga o espaço tangente com o espaço cotangente. Vocês querem ver como? Trivial. Né? Olha só. Se você tiver agora um vetor x, certo? Você pode caracterizar o seu vetor completamente a partir das componentes dele, né? Vamos chamar de xi, essas componentes. Elas são contravariantes, não é isso? Eu sei como é que essas componentes se transformam quando eu mudo de coordenatização. Né? Legal. E se eu definir agora um cara dessa forma? Xmi, o índice embaixo, dado por G mini, Xni. Esse cara vai se transformar como? Esse objeto com índice embaixo. Né? Eu sei a lei de transformação desse cara. Eu sei a lei de transformação desse cara. Então, essa é uma pergunta que eu posso responder objetivamente. Né? Eu boto uma barra em cima de todo mundo, substituo os caras com barra em termos dos caras sem barra e pronto. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Né? X barra ni, G barra mini, X barra ni, certo? Bom, como é que é a barra do G mini? É assim, né? É dx alfa, dx barra beta, dx barra ni, dx beta, dx barra ni, né? Vezes G alfa beta. Né? Como é que é a barra do xni? Ele é assim, é dx barra ni, dx gama, x gama. Né? Ok? Agora olha só, esse cara e esse cara são dx beta, dx barra ni, dx barra ni, dx gama. Essa é a inversa dessa matriz. Então a contração disso com isso, né, vai dar um delta, beta, gama. Tá certo? Então, o resultado vai ser dx alfa, dx barra ni,
G alfa gama agora, e beta virou gama, x gama. Opa, peraí. É isso mesmo. Eu acho que eu estou... Não, tá certo, pessoal. Agora, esse cara que está aqui é precisamente o que eu defini como sendo a minha quantidade com índice embaixo. A quantidade com índice embaixo que eu defini, né, era aquilo ali, ó, G mini x ni, não é isso? Aqui eu tenho G alfa gama x gama. Então, isso daqui é exatamente o nosso x alfa, o objeto que eu defini com índice embaixo. Então, esse objeto que eu defini com índice embaixo se transforma como uma coisa com índice embaixo deveria se transformar, com o jacobiano da transformação. Tá certo? Então, se eu definir um cara com índice embaixo usando a métrica, o que eu estou definindo, na verdade, é uma componente de uma forma. Esse objeto que está aí funciona bem no espaço cotangente. Tá certo? Quer dizer, com ele eu posso definir uma forma que eu posso chamar de ômega x. Tá certo? A forma ômega associada com o vetor x. De que maneira? É assim, ó. Xmi dxmi. Tá ok? Esse objeto aí é uma forma muito bem definida no espaço cotangente, com todas as propriedades de transformação que os coeficientes precisam ter. Tá certo? Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha um vetor x e, usando a métrica, tá certo? Eu produzi uma forma ômega x associada com esse vetor. Uma notação conveniente foi usar o mesmo símbolo do vetor x, só que com o índice abaixado, para denotar a minha forma associada com esse vetor x. Deu certo aí? A bateria está acabando e não está conectada, mas não está. Espera aí, pausa para meditação. Pode ser mau contato aí, né? Esse aqui, né? Não, retirei, coloquei outra vez. Não vai. Nada feito? Nada feito, não parar.